Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Corinthians trabalha nos bastidores para fechar renovação com Memphis Depay. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Oi, Renata, boa tarde pra você. Aguenta o coração, calma, vamos ter calma nesse Grenal aí, imagino como que você tá. Olha, vamos falar um pouquinho do Corinthians, eu sei que você não aguenta mais perguntar sobre Memphis Depay, eu também não aguento mais responder essa pergunta, porque tá muito difícil essa renovação que vem se arrastando já há semanas. Mas olha, Renata, atualização. O Memphis Depay ainda não renovou o contrato com o Corinthians, a tendência é que ele estendesse esse vínculo até 2028. Fernando Diniz deu entrevista coletiva dizendo que estava tudo acertado, encaminhado, que entre segunda e terça-feira já teria o anúncio. Marcelo Paes, executivo de futebol, também deu entrevista falando que estava tudo certo, né? Ele deu entrevista ontem falando sobre isso. Só que o presidente Osmar Stabile é quem tem a caneta na mão e ele está indeciso, está sofrendo pressão de aliados do Parque São Jorge, né? A política do Corinthians está entrando em ação em relação a essa negociação, lembrando que existe uma dívida de cerca de 42 milhões de reais, só que o staff do jogador garante que já estava tudo acordado, termos, multas, juros, tudo em relação a valores já estava acordado desde o dia 26 de julho. Desde o último sábado, o Osmar Stabile tem o contrato na mesa dele, na gaveta ali na sala dele, mas ainda não tirou esse contrato de lá. E aí no domingo, depois da vitória do Corinthians em cima do Bragantino, o presidente conversou com alguns jornalistas e veio com um papo de que precisava viabilizar parceiros, que ele estava conversando com empresas, mas o staff do jogador não reconhece essa questão de empresas, de parceiros, acredita que estava tudo certo e assim o Memphis estava tratando, mas não está tudo certo ainda e pode ser que essa renovação nem aconteça. Chegou uma informação de que Osmar Stabile estava aqui no CT aguardando o Memphis Depay para uma reunião. A gente não tem ainda a confirmação que o jogador está aqui, mas já garantimos que o Osmar Stabile sim passou por aqui, entrou e está lá dentro do CT. Mas Memphis Depay, por enquanto, não. A gente está aqui aguardando, de olho na movimentação, para ver se alguma coisa vai mudar. Lembrando que o Corinthians está passando por dificuldade financeira, mas pagou os salários atrasados de julho, está treinando nesse momento aqui e depois vai viajar para a Argentina ainda hoje para enfrentar o Rosário Central na quinta pelas oitavas da Libertadores, sem Memphis Depay. Mais detalhes sobre essa negociação tão complexa a gente acompanha agora na matéria. A pergunta que virou rotina. E o Memphis Depay? E o contrato? A negociação pela renovação de contrato de Memphis Depay está se arrastando. O jogador chegou ao Brasil no dia 4 de agosto para fechar com o Corinthians até 2028. Vai, Corinthians! De lá para cá, vários obstáculos no caminho. Primeiro, o clube exigiu exames médicos e testes físicos do jogador. O holandês não contrariou, fez as avaliações e foi aprovado. Memphis não joga 90 minutos pelo Corinthians desde março. Na Copa do Mundo, atuou em 3 partidas, saindo do banco de reservas. Mesmo assim, vem se cuidando de forma particular, com o preparador físico que era do Corinthians, Diego Pereira. O técnico Fernando Diniz chegou até cogitar contar com o camisa 10 no duelo com o Rosário, quinta-feira, pela Libertadores. Ele se manteve em treinamento, obviamente que é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com o percentual de gordura baixo, ele está com o teste de força na média do grupo, então o Memphis está apto. Também apareceram discordâncias contratuais. Memphis pediu uma garantia ao clube em relação ao pagamento da dívida, de cerca de 42 milhões de reais. De qualquer forma, se o negócio não for fechado, o valor da dívida dobra. O staff do jogador garante que o contrato está na mesa de Osmar Stabile desde o último sábado e que o acordo foi costurado no dia 26 de julho. De fato, o lado financeiro tem sido muito debatido. Vale lembrar que o Corinthians pagou ontem os salários de julho que estavam atrasados, mas ainda está devendo premiações, férias e direitos de imagem. Além disso, acumula 3 transfer bans da FIFA,
que o impedem de registrar novos atletas. Domingo, depois da vitória em cima do Bragantino, Osmar teria falado a pessoas próximas que ainda faltava apoio financeiro de empresas para viabilizar a renovação. Inclusive, ontem, o presidente prestou depoimento ao Ministério Público sobre a gestão e as questões administrativas do clube, que teme intervenção judicial. Já o executivo Marcelo Paz falou sobre o assunto Memphis depois de uma reunião na CBF e parecia otimista com o desfecho. Está bastante avançado, está bem avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Nos bastidores se fala na pressão política que Osmar Stabile está enfrentando. Muitos apoiadores do presidente são contrários à renovação com o Depay. O dirigente foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil em uma rede social com a hashtag #ForaStabile. Com Memphis indefinido, Yuri Alberto, Zacaria Labiá e André no departamento médico, o Corinthians viaja hoje à tarde para a Argentina, de olho nas oitavas da Libertadores. Ronaldão. Diga, sério, eu tô cansada de falar nessa novela Memphis, Corinthians, Corinthians, Memphis. Nítido que o Memphis não tem proposta nenhuma de outro lugar, então tá insistindo no Corinthians, mas o Corinthians também não consegue dar as garantias, não consegue fechar esse acordo, porque tem dívidas com o Memphis, tem vários compromissos ainda para saldar com o jogador e não consegue. Menina Renata, e o contrato de um astro é diferente, envolve muitas coisas. Essa aqui é a verdade. Quando não tem dinheiro é assim, é verdade, pô. um contrato não é assim, você 2, 3 cláusulas. Não, você tem que colocar tudo no papel bonitinho. E o que está acontecendo com o Corinthians? E a responsabilidade da diretoria, ela é muito grande nesse momento. Que além de ter grandes problemas no lado do clube, aqueles problemas que todo mundo já sabe, e que daqui a pouco o Ministério Público resolve. Tem que passar olha nessa cara de pau sua aí, rapaz. Você falar contrato de um astro, você tá de brincadeira, Ronaldo. Você me desculpa, o cara é artilheiro da Holanda. Então eu vou falar o que de um cara como esse? O cara veio aqui, deu caneta e arboleda e foi campeão. E subiu na bola em cima do Palmeiras e foi campeão. Então o cara é um astro. Se você falar o nome dele... Então é só o Corinthians descendo o salto. Se você falar o nome dele por aí, todo mundo sabe quem é. Memphis da Holanda, Corinthians, Holanda. Então é um contrato de um astro. Ele envolve tudo isso. Até olho gordo. Antes de assinar o contrato, tem que jogar um sal grosso, porque tem muito olho grande. E então todo mundo com medo. Então, a responsabilidade... Mas todo mundo com medo do quê? De tomar gol. Gol do Memphis. Que tomaram o gol do Memphis, viu? Tomaram o gol e golato. Pô, quantos gols ele fez? A responsabilidade do Stabile, ela tá corretíssima. E a responsabilidade da direção aí, por enquanto, tá tudo certinho. Porque você não pode ficar devendo pra um grupo e fazer tudo que o outro tá querendo, que o Memphis tá querendo. Agora, pelo menos já pagou o salário da turma e o Stabile tá no caminho certo. Mas tá com o salário atrasado ainda. Na mão. Agora, eu não sei se ele vai ficar. E outra coisa, você matou a charada, Renata, também, viu? Eu o quê? É que vocês não entendem nada. A Renata, você matou a charada. Não tem nenhum time atrás dele. Se tivesse, ele já tinha ido embora. Pronto, falei. Isso é fácil. Mas Você calma, falou- mas calma, peraí, pode mas aparecer. ele não é o astro? Não tem que cercar o contrato do astro, não é assim? Isso aí é o Mas o astro não tem proposta? Cicinho, como você sabe, eu acho que você não sabe. O astro não tem proposta? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ai, meu E aquele buraco na porta do Morumbi, não tem nada a muda ver de com entrada assunto, e nem não. metrô. Não muda de assunto. Ai, gente, vem aqui. Pegando fogo, velho. Eu acordei hoje de manhã, olhei ali, abri notícias pra ver o que tá acontecendo e tal. Vem cá, os caras pediram a saída do Abel, o polícia tá pegando fogo e nós vamos fazer Chama essa viagem. Não, vamos fazer. Não vamos fazer, não. Não, tanto que não vamos. Vamos falar do Corinthians. Ô, Vessa. Como é que é? Acordei hoje cedo, #ForaStabile. Por quê? Ih, foi épico. Por Parou conta que- dessa demora toda aí, essa enrolação que ele e seus amiguinhos lá do Parque São Jorge, a política do Parque São Jorge, estão fazendo com a situação do Memphis. Ele chegou agora há pouco lá, o Stabile, no CT, na teoria para tomar uma decisão. Até estou olhando aqui, até agora, não tem decisão nenhuma tomada. Está enrolando. O Diniz tinha falado no domingo que achava até que ele podia já treinar segunda, para treinar terça e talvez até viajar para Rosário, então já está fora, claro, a viagem é daqui a pouco, já o Corinthians embarca daqui a pouco e treina amanhã no CT do Nils, então não vai rolar, já está fora do primeiro jogo, ficou fora dos 2 jogos do Inter
E é isso. Esse é o Osmar Stabile, fica em cima do muro, né? Tem aqueles outros termos que daria para usar, mas nós estamos ao vivo, não pode. E ele fica lá em cima do muro, não sai do lugar, vai ouvindo, e aí começa a surgir um monte de obstáculo. A gente já escutou tanta mentira, né? Não, ele não quer assinar por causa do Ministério Público, ele não quer assinar porque não tem dinheiro para isso, não tem verba para isso, ele não quer assinar... Tudo tem uma desculpa, primeiro era o joelho, depois... eles vão mudando, né? Eles vão inventando um monte de mentira que surge do Parque São Jorge, eu não caio em nenhuma dessas mentiras. E agora vamos ver, está perto dos finalmente, a tendência é hoje, mas eu já falei isso outras vezes também, que poderia ser hoje, e aí você vai passando vergonha, mas o que estão falando é que hoje ele poderia tomar essa decisão definitiva. Uma coisa é certa, assim, se ele recuar de vez e anunciar que está fora e tal, o limbo da história o espera. Para mim é basicamente isso, acaba a gestão dele, acabou a gestão dele para o torcedor, porque o que está acontecendo é inadmissível. Então, em meio disso tudo, que é uma definição até fácil dele tomar, o Corinthians com 3 transfer ban, com direito de imagem, premiação e férias atrasada, com outros acordos tudo atrasado. Então, assim, é um caos todo administrativo. O Parque São Jorge, ontem à noite, deu mais uma amostra de uma palhaçada de 2 sócios que tinham sido expulsos por aquela famosa noite do golpe. O Romeu Tuma Júnior deu um jeito de suspender a expulsão deles e aí teve que marcar de novo, marcou no Conselho Deliberativo a votação e eles foram ontem absolvidos. Então, eles que tinham sido expulsos, não estão mais expulsos, foram absolvidos. E o Romeu é parte integrante, né? Porque foi lá e deu uma suspensão daquela expulsão, deu a oportunidade, uma segunda chance para esses 2 sócios, que eram os 2 responsáveis pela base, num trabalho, um dos piores da história, né? Uma base que contratou 87 garotos em 2 anos, num escárnio total, e eles não estavam sendo julgados por isso. Já deveriam, né? Deveriam ter tido a punição por isso. Mas ok, não tem essa punição, não estava prevista, ok. Foi pela noite do golpe. E aí o Romeu Tuma Júnior marcou a votação, dos 300 só apareceram 90 e poucos, 2 terços nem foram, e quem estava lá, 50 e pouco votou a favor, 20 e pouco, 30 ali contra, e eles acabaram absolvidos. E mais uma noite aí que o Corinthians, o Parque São Jorge é pequeno, o Corinthians vai agonizando com essa política do clube que passa pano para tudo, que não pune ninguém. Então isso é só o Ministério Público agora há pouco também fez um novo pedido de investigação contra a empresa de segurança, não aquela empresa de segurança que prestou serviço no Parque São Jorge, uma empresa de segurança contratada pelo Osmar para ser segurança particular dele, e aí agora o Ministério Público, em mais esse caso, está em cima. Por falar em Ministério Público, ontem à tarde o Osmar passou a tarde inteira, ele e o diretor jurídico, dando depoimento numa oitiva no Ministério Público para falar daquele lance da intervenção. Não tem nada a ver com a empresa de segurança. A intervenção judicial que está caminhando naquele órgão específico do Ministério Público, e o órgão está analisando, pegando documentos, ouvindo as pessoas, e chegou a hora do presidente. Foi lá, deu 3, 4 horas de depoimento e a coisa está caminhando. O torcedor clamando, o presidente atual, como CPF dele, da Gaviões, da maior torcida organizada do clube, pediu intervenção judicial hoje no clube, não como presidente da Gaviões, porque ele não pode falar como presidente, ele tem que falar como pessoa física, porque a Gaviões tem todo um colegiado ali de ex-presidente, lideranças, que todos esses ex-presidentes definirem como uma comissão, definiam, tomam uma atitude, aí sim a Gaviões toma como entidade. Então, o Ale, como pessoa física, foi lá e colocou que quer intervenção judicial, e o Dinei também pedindo a intervenção judicial na rede social, colocando aí também na sua rede social. Então, é o Corinthians pegando fogo fora de campo, nessa loucura política toda, administrativa, financeira, e o time embarcando daqui a pouco lá para Rosário para jogar uma Libertadores sem o Memphis, porque o presidente fica em cima do muro, não decide nada, e é o Corinthians agonizando a cada segundo que passa diante desse modelo associativo, dessa política do modelo associativo que só destrói o clube. Vamos ouvir o Marcelo Passo, que ele falou sobre o Memphis. Isso, ontem. Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado.
mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Renova com o Memphis, quando é que vai renovar? Eu estou lidando com isso com naturalidade. O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado, mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico, para ser decidido, e a gente respeita isso. A gente do futebol espera que o quanto antes ele possa estar disponível para nos ajudar em campo. Muito bem. O Marcelo... Sabe o que eu acho do Marcelo Paz? Sabe aquela sensação? Parece o Borja. Lembra daquela briga lá no estádio do Penharol? Não era o Centenário, era o estádio do Penharol. Central Park, né? É assim que eles chamam lá. Parque Central. Parque Central. Aí o bicho pegando, o negócio voando, coisa para todo lado, e Borja passando assim, como se não fosse com ele. Nada cola nele. Nada cola. É porque ele é funcionário, né, Massa? Então, mas... Ele não toma essas decisões. Então, mas vem cá, o gramado ruim não é com ele. Fui surpreendido novamente. Né? A renovação do Memphis não é com ele. É com a parte presidência. dele toda foi feita. Então, dele e do marketing está tudo feito, está tudo pronto. É só o presidente tomar a decisão. Vem cá. Então ele tem que pegar o boné dele e ir embora. Então, o que você está falando. Aí beleza. Então, mas beleza. Mas quando passa o gramado, ele não sabe de nada. Tá tudo bem para você? O gramado? Não, o gramado eu acho que ele poderia ter sido mais firme antes até com a Não, empresa. o cara tem que saber disso. Trocado de estádio, se for o caso. Sim. Poderia. Mas essa história aí, Mas essa o do Marcelo Memphis. Paz, ele tá como? Ele quer ou Ele ele quer não muito, quer? não, ele quer muito. Ele tá assim, ó, entrei de O gaiato Diniz no navio. quer, o ele quer, todo mundo, o CT Então, mas aí quer. ele não tá... Então, mas assim, gente, eu entendo completamente, eu acho que o histórico que o Versoni traz da atual gestão do Corinthians, do presidente do Corinthians, desde que ele assumiu no lugar do Melo, tal, tem todas as ponderações possíveis. Agora, de fato, me parece que é uma renovação de contrato além do aspecto esportivo, certo? Sim. Tem 1000 coisas envolvidas nesse negócio. Pelo menos o que a gente ouve dizer. Exato. Garantia, quem vai dar garantia, não vai dar Acho garantia. que o Osmar tem esse perfil, como disse o Versoni, completamente muro, indeciso para lá e para cá, mas que o Memphis, o Marcelo e o Diniz, menos o Diniz, mas mais o Memphis e o Marcelo, colocaram uma situação para a torcida que, assim, nós queremos, só falta... É um bom contrato para o Corinthians? É um contrato viável para o Corinthians? A permanência do Memphis é viável para o Corinthians Clube? Essa era a grande discussão antes. Se era viável para o Corinthians, time sempre é. Qualquer bom jogador é viável. Fechar mais 2 anos de contrato com o Memphis? Não é viável. Vai abrir mais transferban? Vai atrasar mais jogadores? Vai. Então, a gente, né, tem essas questões todas. Agora, a partir do momento que a gente falava que o Memphis está aqui no Brasil, vai no jogo, vai não sei o que lá, tal, não sei o que lá, aí fica essa situação e aí demonstra uma cisão entre o departamento de futebol e o resto do clube. Né? A questão, sei lá, do departamento jurídico, departamento financeiro, sei lá o quê. E o torcedor fica pé da vida, claro. O cara tá aí. O outro atacante está machucado, o outro não sei o quê. Não, renova amanhã. Mas renova amanhã por quanto? Né? Se eu falar que a renovação é inviável, com os termos que estão aí acordados, estão divulgados aí pela imprensa, vocês podem me internar aí que eu enlouqueci. Eu vou pagar 87 milhões para o cara jogar 2 anos, eu vou pagar 75 para o cara ir embora. Vocês que sabem. Mas eu prefiro pagar 87 para o cara jogar. Os teus 75 não somem, né? Eles, é que nem... Por isso que a gente lembrava daquele caso do Petkovic. Petkovic, faz o seguinte, Flamengo, deixa eu jogar mais um ano, que para mim é interessante. Deu certo, foi campeão. Mas o Flamengo teve que pagar o Petkovic mais à frente, com o que devia lá atrás. A ilusão, né, que eu acho que o Vessa está envolvido nessa ilusão, é dos 85 mais 70, vai dar 100 e tantos, né? Vai dar
Não é uma soma. Aqui assim, é uma repactuação. Eu sei. Se os 70 O 80 e pouco é daqui para frente. Eu E não, vai, fica assim, 4 daí você não parcelas. paga os 85, que vira 85 mais 70. É isso que ele está falando. É isso que eu tô falando. Aí ele está colocando a possibilidade de não pagar. E lá Isso, na... porque Beleza. não é uma possibilidade, né? Aliás, é uma possibilidade bem real, Sim. né? É que ele está considerando isso daí. Eu estou considerando o valor, o valor agora. É 80 e Rodrigo pouco tá daqui para frente daqui e pagar 40 e pouco que está atrasado já lá de trás em 4 parcelas. Esse é o valor do acordo com o cara. O rei Roberto Carlos é um monstro. Ele, o Erasmo, daqui para frente tudo vai ser diferente. E no Palmeiras será diferente, não? Calma. Então, assim, é o que ele quer. Que confio na boa índole do Rodrigo. Ele quer que seja diferente, mas sabemos que não será. Né? O cenário não é que vai ser diferente. Sim, não foi que está errado. Muito bem, a Mancha Verde, pela segunda vez no ano, pediu a... O Corinthians encerrou a segunda-feira sem assinar o contrato de renovação com o atacante Memphis Depay. Com isso, diminuiu a expectativa da presença do jogador na lista de relacionados para o primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, contra o Rosário Central, na Argentina, nesta quinta-feira, às 21h30. O elenco viaja na tarde desta terça-feira. O presidente Osmar Stabile esteve nesta segunda na sede do Ministério Público, em São Paulo, para ser ouvido pelos promotores e conduzem o inquérito sobre uma eventual intervenção judicial no clube. Ele não quis dar entrevista aos jornalistas na saída do depoimento para explicar a demora em assinar o contrato do holandês. Nos bastidores, a justificativa da vez é que a diretoria ainda tenta viabilizar apoio financeiro de empresas para ajudar a bancar o novo contrato do holandês. O staff de Memphis tem dito que há um acordo costurado desde o dia 26 de julho e que o Corinthians está há 2 dias com a versão final do contrato em mãos para ser assinado. Depois da aprovação do holandês nos exames médicos e da finalização de entraves na negociação. De acordo com os representantes do jogador, não há qualquer outro impedimento. No departamento de futebol, o compasso é de espera, ainda sem uma certeza de que o atacante poderá estar à disposição do técnico Fernando Diniz para o primeiro jogo no mata-mata da Libertadores. Não está jogando ainda porque o contrato dele não foi finalizado. Está bastante avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões. Envolve o contrato, a dívida e as questões comerciais. E o Corinthians está com todo o cuidado com um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e espero que aconteça, possa ser finalizada. O departamento de futebol quer que se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado. A gente entende que existe um processo jurídico e técnico para ser definido e respeitamos isso. A gente do futebol entende isso e espera, declarou o executivo de futebol Marcelo Paz, em entrevista na sede da CBF, no Rio de Janeiro.